Muito bem, continuando com o nosso programa, eu convido agora o Dr. Gustavo Alves Andrade dos Santos para proferir a conferência Evolução da Terapêutica para as Doenças Neurológicas da População Idosa. O Dr. Gustavo Alves Andrade dos Santos é farmacêutico bioquímico, é doutor em biotecnologia, mestre em farmácia, pós-doutor em anatomia e cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Ele fez neurobiologia na Universidade de Chicago, farmácia clínica na Universidade Central da Flórida, nos Estados Unidos, farmácia hospitalar no Hospital Necker, na França, em Paris, pós-graduado em farmácia hospitalar pelas faculdades Oswaldo Cruz. E ele é professor de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras. Ele é membro da Alzheimer's Association International, ISTAART, e membro da American Society of Health System Pharmacists, HSHP. Pesquisador assistente da Unicamp, autor de livros nos segmentos de farmácia e Alzheimer. O tempo disponível será de 30 minutos, e nós vamos mostrar uma plaquinha quando faltar 5. Boa tarde a todos. Queria agradecer novamente o convite. Estou aqui representando a Associação Brasileira de Alzheimer, na pessoa da doutora Selene, e quero aproveitar então a oportunidade para convidá-los a visitar depois o nosso site, Abraz, ABRAZ, onde vocês terão informações sobre demência, sobre Alzheimer, principalmente voltada para os familiares, para os cuidadores. Pode mudar o próximo? Só não muda muito rápido, hein? Bom, atualmente eu sou professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic e conduzo, aí para frente onde que é o verde? Tá. E conduzo uma pesquisa lá na Unicamp com uma fruta brasileira que todos vocês conhecem, que é a jabuticaba. A gente tem um estudo com a jabuticaba para a prevenção do declínio cognitivo leve, que é uma fase anterior à doença de Alzheimer. E lá em Ribeirão Preto, no laboratório de anatomia e patologia, nós desenvolvemos um teste de Alzheimer através da saliva. Estamos agora numa fase final de validação, junto a financiadores, a órgãos, para poder colocar esse teste na forma de kit no mercado. E como já foi dito aqui, sou farmacêutico e professor lá da Faculdade de Medicina, lá em Araras. Pode ir. Bom, eu declaro não ter nenhum conflito de interesse em relação aos assuntos que eu vou abordar aqui, seja no intuito de trazer informação, se caso alguma crítica, algum elogio a algum laboratório, será meramente com conteúdo científico. Olha, falar em doenças neurodegenerativas, a gente precisa entender que essas doenças, elas são altamente complexas. Eu vou procurar falar aqui principalmente das demências, mas quando se fala em doenças que afetam o sistema nervoso central, a gente precisa entender que muitas delas não têm cura, mas tem tratamento, e esse tratamento tem como principal objetivo levar a melhorar a qualidade de vida. Talvez quando vocês ouçam falar em Parkinson, Alzheimer, Lewy, Huntington, Creutzfeldt-Jakob, demência vascular, etc. São mais de 150 tipos. Alzheimer, a primeira coisa que vem à cabeça é de que trata-se de uma doença que não há uma cura definitiva, mas que a principal característica que ela afeta é justamente o caráter cognitivo e o caráter voltado ao comportamento. Cada uma delas vão apresentar peculiaridades que a gente vai procurar apresentar aqui para vocês. O próximo. Eu quero trazer uma primeira informação, até para a gente entender que existe uma corrida do ouro em relação à busca de medicamentos e de tratamento para essas doenças. Essa foto é em 2016, lá em Toronto, quando eu fui apresentar parte do meu doutorado, e havia uma expectativa muito grande quanto a um medicamento, uma droga. Pode colocar o próximo, por favor? Uma droga chamada Solanezumab. Um medicamento do laboratório Lilly, que acho que você já deve ter ouvido falar, um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo. E a Lilly havia percorrido quase 10 anos de pesquisa em relação a esse medicamento. Ele não seria uma cura para Alzheimer, mas ele seria um avanço, um recurso, um progresso muito grande para as pessoas que estariam migrando entre o declínio cognitivo leve e a primeira fase do Alzheimer. Daqui a pouco eu vou explicar o que é exatamente essa etapa que antecede os primeiros sintomas da doença. Só que esse medicamento, embora ele tivesse num processo de 10 anos de pesquisa, faltando cerca de 5 meses para ele ser lançado no mercado, esse evento foi em julho de 16. Em dezembro, esse medicamento chegaria nas prateleiras das farmácias. Ele teve um resultado anormal,
que foi observado pela primeira vez, que a gente chama de ARIA, ARIA, que é Abnormality Related Imaging Amyloid, que seria assim, uma espécie de hemorragia cerebral provocada pelo medicamento. Então, eu trago essa primeira informação para a gente entender que, primeiro, que é uma questão da pesquisa clínica, que pode acontecer de, numa fase final, a gente não obter exatamente aquilo que a gente busca. E por ser uma doença onde, embora ela tenha sido detectada em 1906, portanto, há mais de um século, a gente tem muita coisa ainda que está sendo reconhecida, identificada pela ciência em relação à doença de Alzheimer. Pode mudar o próximo. Ah, e detalhe, né? Essa imagem, ela mostra que as ações da Lilly no mercado, no mercado de ações da Lilly, na Nasdaq, que é a Bolsa de Nova York, elas caíram 12,96% por um remédio que não deu certo. Então, esse laboratório, ele quase faliu por uma molécula que não deu certo. Tal é a expectativa em relação a esse novo medicamento para tratamento do Alzheimer. Ano passado eu concedi uma entrevista para o Caderno de Ciência do jornal O Globo, aquele que sai no domingo, onde o jornalista me perguntou, existe alguma vacina para a doença de Alzheimer? Sim. Nós temos aí pelo menos 4 vacinas, 3 que estão mais avançadas, que a gente acredita que se tudo der certo, em talvez 4, 5 anos no máximo, terminando a fase 3, a gente possa ter uma resposta bem interessante com relação ao tratamento da doença de Alzheimer. Pode mudar o próximo? Quando nós falamos em demência, eu acho que todo mundo já ouviu falar esse termo aqui, demência. Primeiro assim, vamos combinar uma coisa a partir de hoje entre nós aqui, né? Não existe demência senil. Não existe demência senil. Existe demência de acordo com a sua categorização. Existem demências reversíveis, por falta de vitamina B12, demência por falta, por um tumor no cérebro, demência por depressão, demência por alteração de hormônio tiroidiano, o T3 está baixo, o T4 está alto, demência por uso abusivo de álcool, chama síndrome de Korsakoff, e tem as demências que são irreversíveis, aquelas demências que elas não têm cura, e algumas delas vão atingir partes distintas do cérebro. Alzheimer, por exemplo, marcadamente perda de memória, a memória atual, problemas auditivos, existe um mantra, né, de que o primeiro sintoma do Alzheimer é a perda de memória. Cuidado, porque o primeiro sintoma do Alzheimer pode ser a perda auditiva e não a perda de memória. O indivíduo começa a ter dificuldade de ouvir, começa a ter alterações de comportamento e pode ser um primeiro sinal evidente. Se alguém falou o quê? Não ouviu, então cuidado, está com perda auditiva. Olha lá, ó, tá vendo? Tem uma aqui que se entregou. Depois passa no consultório da doutora Selene, tá? Tem convênio? Não, só tem de particular. Viu, pessoal? Então, uma outra questão. A demência de frontotemporal, que é essa demência que o jornalista do Fantástico, Maurício Kubrusli, a demência frontotemporal também do Bruce Willis, do filme Duro de Matar, ela provoca alterações de comportamento, ela provoca o que a gente chama de hiperdesinibição, o indivíduo fica altamente desinibido, hiperoralizado, ele vai conversar com pessoas que ele não conhece, ele vai mostrar partes do corpo, partes íntimas, ele vai falar palavras de baixo calão, ele vai se tornar inoportuno. Essa é a síndrome, essa é a frontotemporal, que necessariamente não altera tanto a memória. Nós temos uma outra demência chamada hidrocefalia de pressão normal. É aquela que geralmente decorre de pessoas que tiveram pancadas na cabeça na infância, ou meningite, ou algum tipo de trauma craniano, e ela provoca então um acúmulo de água no cérebro, a hidrocefalia. Você coloca um shunt, drena essa água para o abdômen, sai nas fezes, a pessoa melhora. Ela vai andar com as pernas abertas, a gente chama de andar magnético, né? Ele vai andar assim. Nós temos a corpus de Levy, que parece muito com Alzheimer, tem perda de memória, só que no Levy ele cai no plano normal, ele tropeça não em nada, no plano normal ele tem dificuldade de calcular o passo dele, e ele tem também tremor, como se fosse Parkinson. Só que Parkinson não tem perda cognitiva, Lewy tem perda cognitiva. Então, só para traçar um panorama das principais demências e a gente entender, então, que o tratamento da demência ele será altamente complexo, é o meu tema aqui, falar desses novos tratamentos, porque diferentes áreas do cérebro são atingidas, vários biomarcadores são comprometidos, alguns deles a gente ainda está identificando. Consequentemente, isso torna um pouco mais complexo tudo que virá aí pela frente. Então, aqui são as principais demências. Curiosidade, a demência mais comum, Alzheimer,
afeta pessoas dos 60 aos 90 anos, dos 60 aos 70. A chance de você ter Alzheimer é de 0,7%, dos 70 aos 80 será de 25% e dos 80 aos 90 será de 50%. A demência afeta 1 em cada 3 idosos no mundo inteiro, e desse 1 idoso com demência, 65% vai ter Alzheimer. A segunda demência mais comum vai ser a vascular, e a terceira vai ser corpúsculos de Levy ou corpus de Lewy. Funcionou. Agora sim. Quais são os desafios para um novo fármaco quando a gente pensa em demência? Olha só, a gente tem uma série de questões muito complexas, né? A mais importante delas é o biomarcador. O que é um biomarcador? Fala de uma forma que todo mundo entenda. O biomarcador é alguma coisa que você tem no teu sangue, na tua saliva, no seu líquor, enfim, em algum fluido do seu corpo que possa ser um indicativo de uma doença. Então eu posso dizer, por exemplo, que o nível alto de açúcar no sangue, ele pode ser um marcador biológico, através da hemoglobina glicada, por exemplo. Você vai lá, minha glicemia está, sei lá, 110. Eu posso dizer que o biomarcador, ele pode ser também um marcador hepático, para saber se o seu fígado está bom, eu vou fazer uma avaliação de enzimas hepáticas. Para as doenças neurodegenerativas também existem biomarcadores, proteínas que você tem no seu cérebro e que ela sofre algum tipo de metabolismo errado, algum tipo de mudança que torna essa proteína patológica. As proteínas que estão relacionadas com Alzheimer, todas elas nós temos. A principal delas é a proteína Tau, TAU, e a proteína beta-amiloide. Só que em pessoas com Alzheimer, essas proteínas, a gente não sabe exatamente o porquê, elas sofrem uma transformação, um metabolismo que torna elas agressivas e vai formar aquilo que a gente chama de placa amiloide. Uma outra questão muito importante quando se fala em identificar uma nova droga para tratamento de uma doença neurodegenerativa é conseguir fazer a seleção de pessoas aptas para serem testadas durante o desenvolvimento de uma molécula. Quando a gente fala testar, tirem aquela ideia de cobaia, né, de pessoas... São participantes da pesquisa, pessoas que são contactadas, assinam um termo, aceitam, leem e estão cientes de que a sua participação ela é totalmente de próprio gosto, né? Ela é uma participação que a pessoa ela não é obrigada, né, a participar, ela pode a qualquer momento se desligar da pesquisa, inclusive, mas ela será, sim, muito importante quando se pensa que de um total nós vamos atingir um número pequeno, porque essas demências, elas são consideradas, boa parte delas, raras. Imagina eu conseguir reunir 500 mil pessoas, que é o que gera 500 ou 1.000 pessoas, não 500 mil pessoas, 500 ou 1.000 pessoas nessa fase inicial aqui, não é algo tão simples. Uma outra questão que a gente está discutindo muito, eu fiz uma aula agora no sábado, em relação a essa questão de pesquisa clínica, é a questão da etnicidade. A última droga, o último grande avanço para Alzheimer, uma droga que chegou nos Estados Unidos, chamada aducanumab, ao lado de outras duas, não precisem se preocupar em decorar esses nomes, tá? Mas eu quero que vocês saibam que tem 3 grandes medicamentos em estudo, aducanumab, lecanemab e donanemab, 3 drogas que têm um potencial benefício contra a doença, mas não são consideradas cura. Mas essas drogas possuem, infelizmente, uma mesma característica muito ruim para elas. Elas usaram 95% dos participantes da pesquisa de raça branca. E eu pergunto, que planeta é esse que esses caras fizeram essa pesquisa clínica que eles não usaram outras raças, a raça negra, a raça proveniente da etnia asiática e tantas outras? Eles usaram somente brancos. Como é que eu vou testar um medicamento no mercado que só foi experimentado em pessoas de raça branca? Então, isso é uma grande crítica que pode talvez explicar, infelizmente, uma possível ineficácia desses medicamentos no futuro. Vocês acham que a doença de Alzheimer é uma epidemia? Vocês acham uma epidemia? Igual foi o Covid, igual foi a gripe suína, igual é o ebola, igual, infelizmente, continua sendo a dengue. O Alzheimer é uma epidemia. Só que diferente de todas essas outras aqui, ele não é transmitido por um agente, pela picada de um mosquito, por exemplo. Vejam aqui o ebola. O ebola é transmitido por um vírus, uma doença que foi identificada lá em 1975, às margens do rio Ebola, na República Popular do Congo, e até hoje não tem cura. Só que a doença de Alzheimer, ela tem números que podem equipará-la a uma epidemia.
Que números são esses? Por exemplo, no ano 2000, a doença de Alzheimer, ela sequer estava entre as 10 causas de morte no mundo inteiro. Lembrando, pessoal, que ninguém morre de Alzheimer. A maior causa associada à doença de Alzheimer, de morte, são os problemas respiratórios, por broncoaspiração ou pneumonia. A segunda causa por morte de Alzheimer é a morte associada a problemas cardíacos, e a terceira, renais. Mas a doença de Alzheimer, como causa indireta de morte, ela não aparecia em 2000, e em 2016 ela aparece como a quinta causa. Então você imagina, ela não aparecia nas estatísticas e ela aparece lá como quinta colocada. Isso é bastante preocupante, porque ela vem crescendo principalmente nos chamados, já vou voltar ali, nos chamados países pobres. Eu tive num encontro, ano retrasado, a convite da Alzheimer Association, lá numa cidade chamada Bonita Springs, fica perto de Miami, onde a gente discutiu os fatores de inclusão para a doença de Alzheimer. E aí eu gostaria de dar uma notícia ruim, mais uma, né? Não tem cura, e mais uma notícia ruim, que um dos fatores de inclusão para você ter Alzheimer hoje é você nascer na América Latina, nascer do México para baixo. Por quê? Porque o nosso nível educacional, ele é inferior ao nível educacional de países de primeiro mundo. Uma pessoa idosa no Brasil, façam essa pesquisa na sua família, ela terá estudado a vida inteira dela 4 anos. Enquanto que uma pessoa nascida na Noruega, na Holanda, na Finlândia, na Suécia, no Japão, na França, no Canadá, terá estudado em média 16 anos. E o que significa isso? Significa que o estudo, a intelectualidade, ela atua como fator de proteção contra a demência. É como uma barreira que protege a pessoa de adquirir demência mais precocemente. A gente chama isso de reserva cognitiva. E só para voltar aqui nesse slide, hoje a doença de Alzheimer nos Estados Unidos é a terceira. Hoje ela mata mais do que o câncer de mama e próstata juntos, né? Gira entre a terceira e quarta causa de morte, e ela é a proporção de 3 mulheres para cada homem. Olha só que dado preocupante em relação, porque o principal fator de inclusão para ter Alzheimer é o envelhecimento. E no Brasil, nós fizemos um levantamento Abraço, nós temos aproximadamente 1.200.000 pessoas com Alzheimer no Brasil. Esse é um número preocupante, mas tem uma coisa um pouco mais preocupante. Metade não sabe que tem a doença, porque não foi diagnosticada. Acha que isso é uma doença de velho, isso é da idade, isso é depressão, idoso tem, porque o Alzheimer traz sintoma depressivo no começo. Isso é depressão, isso é coisa. E aí, quando você vai tratar, a doença já avançou. Esse é o nosso Alois Alzheimer, neuropsiquiatra alemão, que em 1906 identificou a doença numa paciente chamada Frau Auguste Die, uma mulher de 53 anos, 51 anos, né, quando ele identificou. Depois ela faleceu. Ela procurou ele porque ela era muito brava na casa dela, brigava com o marido. Ela acreditava que o marido estava traindo ela com a vizinha. Cuidado se alguém tiver coincidência com isso, mas aqui foi um caso dele. Ela quebrava tudo em casa, ela tinha lapsos de memória. E assim que ela morreu, o Alzheimer abriu a região cortical e viu os depósitos de placa senil e foi diagnosticado o Alzheimer. Levem essa informação que é importante. A doença foi identificada em 1906. Só que os achados do Alzheimer, que naquela época não tinha Google, não tinha pendrive, não tinha internet, o que ele achou, o que ele escreveu, ele guardou nas gavetas da Faculdade de Medicina de Frankfurt. Somente nos anos 90 que os achados do Alzheimer foram encontrados. Vocês vão lembrar que nos anos 80, nos 70, a gente dizia que o idoso estava caduco. Usava essa expressão, isso é caduquice, porque a palavra Alzheimer não fazia parte do jargão científico, porque é uma doença que foi descoberta em 1906, mas só em 1980 é que os achados do Alzheimer, não são esses, tá? É um exemplo só, tá? Os achados dele foram encontrados na gaveta da Faculdade de Medicina de Frankfurt. Ou seja, nós ficamos 90 anos sem estudar a doença de Alzheimer. Então é como se fosse um ladrão que rouba as melhores coisas. Evitem falar mal de Alzheimer, né? Mal de Chagas, mal de Parkinson, tá? Então é uma doença que compromete os neurônios, acaba com a memória de curto prazo. Primeiro local que o Alzheimer atinge, estou olhando o horário aqui. O primeiro lugar que o Alzheimer atinge é uma região chamada hipocampo. É um lugar que você tem no seu cérebro o tamanho do seu dedo polegar, dividido ao meio para cada hemisfério. Qual a função do hipocampo? Essa estrutura do tamanho do seu polegar é a estrutura responsável por transformar a memória de curto prazo em longo prazo. Esse é o primeiro lugar que o Alzheimer afeta, a memória de curto prazo. Vocês vão perceber que pessoas com Alzheimer conseguem lembrar, às vezes, a cor do vestido que usou na primeira comunhão. Conseguem lembrar da roupa do que estava no casamento.
consegue lembrar da infância, mas não consegue lembrar o seu nome que você acabou de falar para ela, porque ela perde a função do hipocampo. Fatores de risco para ter Alzheimer hoje: baixo nível educacional, tabagismo, obesidade, hipertensão arterial. Esse é um trabalho da Nova Zelândia do ano passado. Agora incluiu-se a poluição, exposição a poluentes, alimento ultraprocessado. Em 2019 saiu uma pesquisa no Brasil que nós brasileiros estamos trocando a nossa dieta. Vocês sabiam que nós estamos trocando arroz, feijão, bife e salada pelo alimento ultraprocessado? As pessoas estão comendo nuggets, estão comendo pizza congelada, e isso aumenta o risco de você ter uma demência, alimentação de ultraprocessados. Eu participei de uma reunião que foi remota, infelizmente não pude ir até a Basileia, na Suíça, mas participei remotamente. Foi o World Alzheimer Report, que é um trabalho que está sendo feito pelos países mais ricos do mundo para buscar a cura do Alzheimer. Tal a preocupação. O que nós temos hoje para tratar Alzheimer? Nós temos drogas, 4 medicamentos que vocês conhecem, que melhoram. Eu vou tentar falar de uma forma que todo mundo entenda, porque nem todo mundo aqui é técnico. Então, esses medicamentos, eles querem melhorar a sinapse, que a sinapse é a transmissão de um nervo para outro, a transmissão sináptica, a transmissão nervosa. Esses medicamentos, eles melhoram a transmissão nervosa, vamos dizer assim. Rivastigmina, donepezil, galantamina e a memantina têm essa função. Quais são as novas perspectivas? Primeiro, combater o declínio cognitivo leve. Eu vou dar uma informação para quem não sabe. A doença de Alzheimer, ela começa aproximadamente 25 anos antes do primeiro sintoma. É uma doença que tem uma fase prodrômica muito longa. Então, uma pessoa que tem o sintoma de Alzheimer aos 70, ela começou a desenvolver a doença por volta dos 50 anos de idade, sem que ela saiba. Porque as placas de proteína que estão se acumulando começam esse processo 20 anos antes. A gente chama isso, essa fase, de declínio cognitivo leve. É uma fase de declínio, uma fase onde a pessoa começa a ter pequenos lapsos, começa a ter alguns quadros de confusão, e isso vai se acentuando ao longo dos anos. Todas as drogas que estão sendo desenvolvidas agora para Alzheimer, eu vou passar aqui quais são, elas se baseiam na ideia de inibir o aumento da concentração dessas proteínas, inibir a concentração de proteína tal. Quando eu comecei a estudar Alzheimer em 2006, a gente conhecia a proteína tal e a beta-amiloide. Agora tem 40 tipos de proteína tal. Tal 181, tal 217, tal 231, tal hiperfosforilada. Lembrando que a tal, TAU, todos vocês têm a proteína tal, todos nós temos. Só que em pessoas com Alzheimer, elas sofrem um processo que a gente chama de hiperfosforilação, que leva ao tal do emaranhado. Emaranhado, acho que nunca ninguém comeu miojo aqui, né? Quem já comeu miojo aqui? É aquele miojo feito com pouca água. É o emaranhado neurofibrilar. A proteína tal, ela faz como se fosse um miojo com pouca água na sua cabeça. É o emaranhado, a morte de neurônios. Então, os medicamentos que nós temos hoje trabalham com essa ideia, com a ideia de abandonar esse tratamento atual e ir para o tratamento à base de, a gente pode chamar de um tratamento de imunização, como se fosse uma substância que a gente chama de anticorpo monoclonal, que vai lutar, que vai tentar impedir a formação desses agregados. Eu lancei esse livro há 3 anos, esse livro foi lançado lá na Suíça, foi um livro lançado todo em inglês, eu convidei os maiores especialistas em Alzheimer daqui do Brasil, grandes médicos, grandes amigos, e lá nós reunimos as principais drogas para o tratamento do Alzheimer. Qual é a boa notícia que eu quero dar para vocês? Nós temos quase 440 moléculas em estudo para tratamento do Alzheimer, 440. Os laboratórios estão à busca de um medicamento para curar essa doença. Por quê? Porque isso vai gerar muito dinheiro. A indústria farmacêutica não é exatamente uma indústria que trabalha por filantropia. Ela trabalha para a obtenção de lucro. E isso não tem nenhum problema, isso faz parte do enredo do samba. Mas é também um clamor mundial, porque as pessoas estão vivendo mais. Se vocês tiverem a oportunidade de ler um autor chamado, o que fez lá o Sapiens, o Homo Deus e como chama o outro lá, o Homo Deus, 21 lições para o século XXI, chama o Yuval Harari, tem a tradução do livro em português. Ele fala que nasceram as pessoas que viverão 120 anos.
Estão nascendo as pessoas que vão vir. Então a expectativa de vida logo será, como já foi colocado pelo professor aqui anterior, né, pelo professor Savioli, falando da expectativa de vida, sem precisar morar naquela ilha que ele falou aqui, detalhe, né? Que ele falou da tal da ilha na Grécia, você pode ter um caminho mais curto. Então tem muitas drogas, muitas que já foram, que não deram certo, muitas que estão dando certo. A gente acredita que dentro de 4 ou 5 anos deve vir boas notícias aí para nós, né? Quantidade enorme, não vou ficar lendo o nome de remédio aqui. Muitos são siglas, né? Porque são drogas que estão ainda em proteção pela relação da pesquisa. E hoje o que se busca então? E essa parte que eu queria ter a atenção de todos. Se busca identificar um medicamento que atue na doença sem ela ser a doença ainda. Olha que estranho. Nós queremos um medicamento para tratar uma doença antes dela virar uma doença. A gente quer um medicamento para tratar o Alzheimer antes dele se tornar Alzheimer, enquanto ainda está naquela fase prodromal, que é o tal do declínio cognitivo leve. A gente quer um medicamento que faça com que aquelas proteínas não comecem a se formar e se juntar de maneira incorreta. Porque tratar a doença já instalada é impossível, porque são agregados, são porções do cérebro que perderam grande massa de neurônio, e você não tem como recompor essa massa de neurônios. Vocês conseguiram entender essa complexidade? Então a gente precisa, qual é o primeiro segredo? Identificar através daquele biomarcador que vai estar na saliva, no sangue, no líquor, enfim, em algum lugar, a ponto de dizer, essa pessoa tem risco de adquirir e desenvolver essa doença nos próximos 20 anos. É o que se busca através desses oligômeros, dessas protofibrilas, que são fases anteriores à formação da placa. A placa, para ela se formar e matar o neurônio, ela vai passar por etapas. A gente quer um remédio que atue aqui. A gente já achou alguns que atuam aqui, já achou outros que atuem aqui, mas eu quero um que atue aqui, na fase onde está começando o processo que a gente chama de processo neurodegenerativo. Aqui um outro exemplo, o aducanumab, do laboratório Biogen. Um medicamento que trouxe resultados interessantes no começo, mas resultados que valem até a página 9. Valem só no começo. Depois a doença vai evoluir. O donanemab lá na placa, a placa já está formada, já morreu muito neurônio. Você faz uma tomografia, você vê áreas do cérebro totalmente já vazias, né, com aqueles ventrículos totalmente aumentados, espaço entre as regiões. Mesma coisa aqui, onde acontece a degradação, onde acontece a morte do neurônio, aqui as células gliais, né, que são extremamente importantes. Aí surgiu a tal do Amyloid Abnormality Related Imaging, né, que é a tal da hemorragia provocada por esses medicamentos. Temos vacinas, tá? Vacinas, inclusive, essas vacinas, uma delas é a americana, chama Anti-Tau, que é do laboratório Tau-Rex, Tau-RX. É uma vacina que ela impediria a formação dessa tal fosforilada. Essa vacina está em franco desenvolvimento e a gente acredita que ela poderia ser uma solução a curto prazo para impedir que a pessoa tenha a doença de Alzheimer. Olha lá, muitas vacinas. Uma outra coisa que se fala, o idoso, já que a gente está no encontro aqui de longevidade, outras vacinas contra tétano, contra difteria, contra herpes zoster, elas não são para Alzheimer, mas quando o idoso está imunizado, aumenta, ou melhor, diminui a chance, né, aumenta a chance dele não ter a doença ou diminui a chance dele ter a doença porque ele está imunizado. Fatores e modificadores de risco. O que a ciência... Eu voltei do congresso agora lá na Filadélfia, foi em julho, né? Congresso Mundial de Alzheimer. Qual foi, dentre os assuntos das palestras, qual que chamou mais atenção da gente? Fatores e modificadores. Não ao fumo, não à bebida alcoólica em excesso, praticar atividade física. Está terminando meu tempo, né? O pessoal do Rio de Janeiro, da UFRJ, descobriu uma enzima, uma proteína chamada irisina. Uma proteína que você tem no músculo. Quando você faz atividade física, essa proteína, ela aumenta a massa branca do teu cérebro. Ela vira um fator de proteção contra a doença neurodegenerativa. Ou seja, praticar atividade física também é uma forma de você prevenir contra a demência, não só para você ter uma barriga tanquinho, ou para você ter uma boa silhueta, para você também reduzir o risco de ter a doença de Alzheimer. Essa aqui é a nossa equipe de pesquisadores da Unicamp. Eu faço o meu pós-doutorado lá na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Trabalhamos com compostos bioativos, eu trabalho com jabuticaba, tem a colega que trabalha
com uva, tem outro colega que trabalha com acerola, outro colega trabalha com jambo, enfim. E a gente tem substâncias nessas frutas que combatem o declínio cognitivo leve, que lembra? Aquela fase anterior à doença de Alzheimer. Então, o nosso agradecimento à USP, ao nosso pessoal lá da Unicamp também. Agora, em outubro, eu vou fazer uma apresentação numa cidade chamada Baltimore, que fica perto de Washington, falando sobre biomarcadores em Alzheimer, no Congresso Americano de Neurologia. Estarei no Albert Einstein em 25 de outubro, numa conferência lá, um congresso de farmácia de automação. E vou levar o trabalho de 2 alunas minhas, também lá para os Estados Unidos, em dezembro, um projeto que a gente está trabalhando com reserva cognitiva e com novos tratamentos para a doença de Alzheimer. Eu vou deixar aqui meus contatos. Se vocês quiserem a apresentação, só fazer o Pix, é uma brincadeira. Se quiserem a apresentação, me passam um e-mail que eu mando a apresentação para vocês, tá? Sem problema. Deixo aqui meu Instagram e quero agradecer mais uma vez a oportunidade para falar sobre um tema tão importante, novas perspectivas de tratamento para a doença de Alzheimer. Muito obrigado. Agradecemos muito a sua apresentação, doutor Gustavo, e agora uma lembrança da academia do doutor.